Eu quero hoje à noite dizer a você, da mesma forma que você está preocupado com esta nação, eu, como um líder de pessoas, também estou muito preocupado. E quero falar disso hoje à noite na palavra de Deus. Eu quero dizer a você que tudo isso que está acontecendo na nossa nação, no nosso país, está dentro da palavra. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus para você ver como é perfeita a palavra de Deus, que tem tudo. A palavra de Deus no capítulo 3 de 2 Samuel, no capítulo 3 de 2 Samuel, abra sua Bíblia aí, você que está na sua casa. Capítulo 3 de 2 Samuel, versículo 1 somente. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Fazer uma oraçãozinha. Senhor, muito obrigado por nós estarmos aqui hoje à noite. Que a tua palavra seja reveladora para as nossas mentes e corações. Que a tua palavra seja libertadora para nossas mentes. E que a tua palavra seja confortadora, consoladora para nossas vidas nesse mundo que nós estamos vivendo. Nessa situação que esse país está passando. No nome santo do Senhor nós oramos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, meu irmão, minha irmã, ele é um texto político. Se você for analisar pela interpretação hermenêutica, eu tenho que interpretá-lo politicamente, porque ele é político. E nós vamos fazê-lo politicamente e nós vamos fazê-lo espiritualmente, porque cabe as duas interpretações aqui. Porque a palavra de Deus não deixa nenhum assunto de fora. Quem deixa os assuntos de fora somos nós, os nossos pais lá no passado, lá no século XVI, que passaram para nós, que política, a Bíblia não trata de política, mas a Bíblia trata de política. Deus trata de política. A política de Deus você vai ver agora. Isso que você está lendo é a política de Deus. Então nós vamos aprender com Deus, com a visão de Deus, como é que se trata a política. Essa mesma que você está vendo em Brasília, essa mesma que você está vendo aqui em Manaus, vamos ver como é que Deus age, como é que Deus responde. Em primeiro lugar, deixa eu te falar o pano de fundo do texto que nós acabamos de ler. O pano de fundo histórico do texto é o seguinte: Israel teve um primeiro rei que foi Saul. Deus escolheu, o povo escolheu na verdade Saul, os anciãos, e Deus veio e confirmou, homologou. Com o passar do tempo, Saul começou a governar, Saul começou a se dar bem, e a partir daí ele começou a virar as costas para Deus. Ele não mais ouviu a Deus. Sabe o que Deus fez com ele? Não quis mais conversa com ele. Deus o abandonou como rei. Depois, Deus chamou a atenção do profeta Samuel para que abandonasse Saul também. E assim que o profeta Samuel abandonou Saul, por ordem de Deus, o Espírito Santo saiu dele, e foi nessa época que Deus levantou Davi, ungiu Davi. O Espírito saiu de Saul e entrou em Davi. Muito bem, Davi foi ungido com 17 anos. Mas somente com 30 anos de idade ele assumiu o reinado. E quando ele assumiu o reinado, e aí começou os problemas sérios para Davi. E esses problemas, eles vieram, sabe de onde? Do antigo rei, do antigo governo, do pessoal de Saul. Saul morreu, ele se suicidou, ele se matou, juntamente
com o seu filho, todos desapareceram, mas a descendência de Saul, a família de Saul, a descendência de Saul, o general de Saul, os seus fiéis escudeiros, os seus funcionários que trabalhavam com ele no palácio, não aceitaram que ficasse fora do governo, não aceitaram ficarem fora, perderem, serem substituídos. Davi assumiu o reinado, Davi assumiu o governo de Israel, mas aquele povo não aceitou. E aí o que eles fizeram? A oposição fez contra Davi, aquele que Deus ungiu, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus colocou no governo. Eles começaram a guerrear. E aí tem aqui no texto: e houve uma longa guerra. Aí eu te pergunto, guerra é bom? Guerra é legal? Não. Guerra não presta. Guerra tem morte, guerra tem ataque, guerra tem tristeza, guerra tem sangue, guerra é terrível. Ninguém gosta de guerra. Você está gostando do que o país está passando? Você está tranquilo? Você está sossegado? Não, porque nós estamos vivendo numa guerra. Esse é o detalhe. E uma guerra que Deus está de um lado. Eu quero dizer para você que politicamente Deus escolhe um lado. Talvez você não leia isso na Bíblia porque você não quer, porque a tua mente ainda não foi aberta, mas Deus escolhe um lado. Deus sempre escolheu um lado. Deus não é aquele que fica em cima do muro. Sabe aquela piada, aquela conversa que tem? O muro é do diabo. Pois Deus não escolhe ficar em cima do muro. Deus tem um lado. O morno, Deus vomita. Deus nunca gostou de morno. Ou é frio ou é quente, mas morno não funciona com Deus. Portanto, eu quero dizer para você, politicamente, Deus se posiciona. Eu vou te avisar do texto, 2 Samuel capítulo 3, versículo 1. Preste atenção. Então houve uma longa guerra. Não foi uma guerra de 1 ano, não foi uma guerra de 2 anos, não foi uma guerra de 3 anos. Não, foi uma longa guerra. Davi foi perturbado pelo pessoal de Saul durante muitos anos. O general de Saul, Abner, que perdeu, que foi derrotado, não aceitou ficar fora do governo e atacou o general de Davi, Joabe. Meus queridos e amados irmãos, mas você sabe que o texto que está aqui, essa guerra cruel, essa guerra, se você ler toda a história, você vai ver como houve perseguição, como houve mortes de ambos os lados. Mas Deus diz, Samuel diz, Davi ia se fortalecendo. De que lado Deus estava mesmo? De que lado Deus estava? Deus optou pelo lado de Davi. Deus quis Davi. Deus ficou do lado de Davi. Outrora Deus estava do lado de Saul, mas Saul não quis saber de Deus. Saul não quis ouvir a Deus. Saul não quis ouvir os conselhos de Deus através de Samuel. Por isso Deus virou as costas para ele. E qual é o lado que você vai optar, meu irmão, minha irmã? Qual é o lado que você vai ficar? Deixa eu te falar qual é o lado. Você fica do lado daquela pessoa, daquele líder que está buscando a Deus, daquele líder que busca conselho de Deus, daquele líder que está preocupado em fazer a vontade de Deus, daquele líder que serve a Deus, daquele líder que está abraçando a causa de Deus. Sabe por que esse Brasil está sofrendo tanto em muitos anos? 518 anos sofrendo. Porque nunca administraram, nunca governaram buscando a direção de Deus, nunca quiseram ouvir a voz de Deus, nunca quiseram se dobrar diante do Senhor, nunca quiseram ouvir conselhos de homens e mulheres de Deus. Por isso nós estamos sofrendo.
essa longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Deus ia fortalecendo Davi. Deixa eu te perguntar, nessa guerra, será que Davi sabia que Deus estava fortalecendo ele? Claro que ele não sabia. Ele estava numa pressão terrível. Ele estava num sufoco terrível. Mas ele não sabia que Deus estava do lado dele. As guerras, as lutas, as opressões, as pressões, elas nos servem para nós cada dia mais buscarmos a Deus. Numa dessas lutas, dessas guerras, dessas dificuldades, Davi vai lá para o Salmo 121 e a gente começa a entender Davi. Olha o que ele fala no Salmo 121. Leia aí comigo, Salmo 121, ele falando. Salmo 121, Davi falando. Agora você entende o Salmo 121, que é interessante. Olha a situação que ele está vivendo. Olha o coração de Davi. No Salmo 121, revela o coração de Davi. Olha o que ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não se te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Sabe por que Davi fez isso? Porque ele estava em guerra. A casa de Saul não deu sossego para Davi. Não parou de atacá-lo. Os inimigos de Davi eram muitos. E aí eu fico imaginando ele, olhando lá do palácio, olhando as montanhas de Jerusalém, as montanhas, e ele fez a pergunta: de onde vem o meu socorro? De onde vem a solução? De onde vem a resposta? Você está vendo agora? Por que Deus ficou do lado de Davi? Porque ele sempre buscava a resposta de Deus, ele sempre se ajoelhava diante de Deus, ele buscava a solução em Deus. Agora imagina se ele não tivesse Deus, imagina se ele não fosse um homem temente a Deus, imagina se ele não fosse nem sequer religioso, imagina se ele fosse ateu, imagina se ele fosse um qualquer, mas não servisse a Deus, imagina se ele servisse a Baal. Ele ia buscar Baal, ele ia buscar Astarote, ele ia buscar todo tipo de deus, o Diana, ele ia buscar os deuses da época, e a situação do povo ia ficar pior. Por isso ele, no Salmo 121, de onde vem o meu socorro? De onde vem o teu socorro? O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor dos Exércitos. E em 2 Samuel 3, ele diz: porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Imagina se Davi tivesse desistido por causa das lutas, por causa das dificuldades, por causa do desespero, das traições. Você sabia que Davi foi traído? Ele foi traído. Daqui a pouco eu falo da traição que fizeram com ele. Ele foi traído também politicamente. Ele foi traído politicamente. Mas Davi, ele confiava no Senhor. A sua fortaleza era o Senhor.
ele tinha segurança no Senhor, ele tinha exército, ele tinha auxiliares, ele tinha muita gente do lado dele, ele era o rei de Israel, mas a confiança dele estava em Deus. Meu amado e minha amada em Cristo Jesus, como vocês estão vendo, aqui está a bandeira do Brasil. A solução para o meu país é o Senhor. A solução para o nosso estado é o Senhor. A solução para essa nação são as autoridades se dobrarem diante do Senhor. A luta vem, a guerra vem. Davi, quando não estava no poder, não tinha tanto problema assim. Mas quando ele assumiu, os inimigos se multiplicaram. Tudo é assim na vida. Não é só com Davi, não é só com governadores e presidentes, é conosco na nossa vida diária assim. Nós temos uma guerra diária. Você tem uma guerra diária contra o império das trevas. Você tem uma guerra para se manter firme na presença do Senhor. Há uma guerra constante. Essa nossa guerra não para nunca. A tua vida, a tua luta não para nunca. Não vem dizer que você não está em guerra. Se você não está em guerra, então tem alguma coisa errada, tem algo errado, tem alguma coisa fora do lugar. Porque aquele que serve a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que quer fazer a obra de Deus, ele automaticamente, ele declara uma guerra ao império das trevas, e o império das trevas não vai ficar satisfeito. Aqui, no nosso texto, o que está acontecendo com o Brasil, que muitos líderes, muitos cristãos não entendem. Eles entendem só desse momento, eles não acompanham isso ao longo do tempo, já há os anos. Mas a verdade é o seguinte, meu irmão, você que me vê e me ouve: o Brasil está sendo tomado por Jesus, o Brasil está sendo mudado pela palavra de Deus, o Brasil está sendo atacado por os irmãos em Cristo Jesus, para que o império das trevas saia dessa nação. Essa aqui é uma verdade. Na nação de Israel, quando Davi assumiu, nós podemos dizer assim: Israel sob nova direção. Nação de Israel agora quem manda é Davi, mas na verdade quem mandava em Israel era Deus, porque Davi era obediente, Davi ouvia o profeta, Davi ouvia Natã, Davi fazia questão, ele tinha respeito pelos profetas de Deus, pelos sacerdotes de Deus. Ele chamava os sacerdotes para dentro do palácio, ele não passava por cima, ele seguia, ele levava a sério. Você quer ver uma nação próspera? Você quer ver uma nação, um estado se dar bem? É um governante maior, ele resolver ouvir os profetas de Deus, obedecer a palavra, chamar os homens de Deus para dentro do palácio, glorificar a Deus, declarar que o Senhor é o Senhor da nação. Isso muda tudo, isso traz Deus para a nação, mas por outro lado, isso declara uma guerra contra o império das trevas, e o império das trevas não vai deixar barato. Portanto, aqui hoje à noite, você que está me ouvindo, você que está preocupado, você que está temeroso, você, meu irmão, que serve a Cristo, a pergunta é: sabe por que Davi venceu? Sabe por que Davi foi vitorioso, meu irmão? Porque Deus estava do lado dele. É esta visão que você tem que ter. Você tem que estar do lado daquele que Deus está do lado, daqueles que você percebe que está buscando o Senhor, daquele que busca auxílio do Senhor para a solução das suas vidas. Sabe por que você tem vitória nessa caminhada? Porque você está do lado de Jesus, porque Jesus faz parte da sua vida, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Você declarou isso no dia que você tomou a decisão de seguir a Cristo, ser discípulo de Jesus. Essa decisão é uma declaração de guerra ao império das trevas, é uma decisão que deixou o império das trevas raivoso, indignado, odiando você. E aí começou a guerra contra a tua vida.
Começou uma guerra para desestabilizar você. Começou uma guerra para não deixar você caminhar, para te matar, para te parar. Saiba de uma verdade: mas se o Senhor Jesus está com você, ninguém vai poder te parar. Ninguém vai poder com você. Davi nunca parou. Davi nunca teve sossego. E quando ele parou nessa caminhada, quando ele resolveu não ir para a guerra, o império das trevas, o diabo, o derrubou. Foi quando ele adulterou com Betseba. Quando ele parou, quando deveria estar na guerra e não estava. Então eu digo a você: guerreie, lute, batalhe, não desista. Se Davi tivesse desistido, ele teria sido derrotado. Os descendentes de Saul, aqueles que antigamente ocupavam o palácio real, o governo de Israel teria voltado. Não foi um bom governo. Tiveram a chance. Saul teve a chance de ter um bom governo. Saul teve a chance de fazer algo tremendo para Deus, mas não fez. Brincou, se orgulhou, se achou que podia viver e administrar sem Deus. Falar para você: Jesus está com você. Você está em guerra, é bem verdade. Você está na luta, é bem verdade. Mas tem algo que você não pode desistir. Não desista, porque a vitória é nossa, a vitória é sua. O Senhor está com você, você está buscando Ele. O Senhor vai dar o livramento para a tua vida. Não desista. E Davi não desistiu. Ele continuou na guerra. Deixa eu te falar, lá no final, 1 Reis, capítulo lá de 1 Reis, eu vou te mostrar algo interessante. O final da vida de Davi. Dá só uma olhada. No final, ele já estava velhinho, ele já estava lá, já perto de morrer. No primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 5, diz assim, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, diz assim: então Adonias, filho de Agita, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante deles. No versículo 7, e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo a Adonias. Deixa eu te falar um negócio. Aqui é o quarto filho de Davi. Adonias é o quarto filho de Davi. E como Davi já estava bem velho, cansado, esperando a hora da morte, sabe o que ele fez? Ele resolveu ser o sucessor do pai, sem a autorização do pai. Ele queria o poder, ele queria sentar na cadeira do rei, do pai dele. E ele levou alguns com ele, ele levou alguns sacerdotes, ele levou Abiatar o sacerdote, ele levou Zeruia, ele levou também Joabe. Joabe um dia foi lá do lado de Davi, foi general de Davi, agora estava do lado de Adonias. Então ele estava, e Adonias pegou 50 homens, agora ele estava assim, intitulando: rei, eu serei o sucessor do meu pai. Imagina Davi no leito de cama, imagina Davi agora, já velho, e agora está tendo de novo problema. Isso aqui é uma trairagem, isso aqui é terrível, mas a trairagem é do próprio filho dele, o que é pior. Sabe o que aconteceu, meu irmão? E enquanto ele estava lá, e aquilo estava acontecendo, o grande profeta Natan,
chamou a esposa dele e disse para ela: olha, Adonias vai ser rei. Vai lá e avisa o rei Davi que Adonias vai ser rei. Davi precisa tomar uma decisão. Eu creio que a última decisão de Davi foi essa, como rei. Ele falou e ele orientou Betseba e disse: vai lá e disse para o rei que Adonias está dizendo que é o sucessor dele, e cobra dele a posição dele, de que ele tinha dito que Salomão ia ficar no lugar dele. E assim que tu terminares a conversa, eu entro e confirmo, e assim vai ser. E assim Betseba ouviu Natã, e ela foi na presença do rei, e falou para o rei. E quando ela terminou, Natã entrou e falou a mesma verdade. Sabe o que Davi diz? Vem cá, Natã, vem cá, já chama meu filho Salomão. Ele diz assim: disse o rei Davi: chamai-me, versículo 32, capítulo 1, chamai-me a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, e fazeis subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Glom. E Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Aleluia. Você sabe que me deixa aqui assustado é que Davi, nem na sua velhice, nem no finalzinho da sua vida, ele teve sossego. Praticamente ele foi traído pelo seu quarto filho, Adonias. Se não fosse um profeta de Deus, a situação em Israel ia ficar muito difícil. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque Davi era obediente a Deus. Davi ouviu o profeta. Davi aceitou o conselho de Natã, o seu profeta. E sabe por que ele aceitou? Porque ele era temente, ele tinha um coração de Deus. Porque ele reinou segundo Deus. Deus reinou em Israel através de Davi. E nas últimas horas da vida dele, ele ouviu o profeta e tomou a decisão de acordo com o profeta e com o sacerdote. Profeta Natã, sacerdote Zadok. E para nós finalizarmos isso aqui, e eles fizeram, chamaram Salomão, Zadok, o sacerdote, e o profeta Natã. Salomão, a mula real, a roupa real, levaram diante do povo. Ele chamou o povo, e lá eles tocaram a trombeta e declararam que Salomão era o rei de Israel no lugar de Davi. Sabe o que aconteceu com Adonias? E também os servos do rei vieram abençoar nosso Senhor, versículo 47. O rei Davi dizendo: faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no leito. E também disse o rei assim: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos ouvissem. Quando Salomão foi rei, Davi deu uma palavra fantástica para ele. Ele disse, e ele abençoou o filho dele, diz assim: Salomão, você será um rei melhor do que eu. Você fará melhor do que eu. Você será um rei temente a Deus. Você será uma pessoa que vai fazer com que Deus continue comandando Israel. O desejo do coração de Davi era que o filho dele reinasse e governasse melhor do que ele. Então a gente aprende uma lição. Os homens de Deus, os líderes de Deus, querem que os seus sucessores sejam melhores do que ele. Não esqueça disso. E por fim, qual foi o fim de Adonias? Versículo 50 de 1 Reis.
Porém Adonias temeu a Salomão e levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. Então, porque a notícia chegou até Adonias, que ele estava lá se gabando que era rei, ele estava lá dizendo, não, agora eu vou ser o rei, não, agora eu estou conspirando contra meu pai, e agora, quando ele soube, porque levaram a notícia para ele lá, quando ele soube que o pai dele ungiu a Salomão, aí ele ficou com medo. Sabe o que aconteceu com o pessoal que estava com ele? Eu não vou ler toda a história, mas você lê. Cada sacerdote, o primeiro que saiu fora foi sacerdote, foi sumindo devagarinho, sumiu um, sumiu outro, foi sumindo tudinho, ele ficou sozinho. Sabe o que Adonias fez? Correu para o templo e se agarrou à ponta do altar, porque se ele tivesse agarrado na ponta do altar, ele não morreria, ele estava salvo. Ele foi buscar o Senhor, no momento de dificuldade ele foi buscar o Senhor. Ele deveria ter buscado o Senhor antes de conspirar contra seu pai, antes de trabalhar contra seu pai, porque Deus ficou do lado de Davi. Politicamente Deus ficou do lado de Davi, porque Deus fica do lado do político que busca ele, porque o político, aquele que está em cargo, que busca ele, sabe o que significa? Significa que Deus está governando, significa que Deus está dirigindo a nação, significa que Deus está dirigindo o estado, significa que Deus está dirigindo a cidade, significa que Deus está dirigindo a família. Se o pai de família, a família buscar o Senhor. E assim, meus amados e digníssimos irmãos, eu quero dizer para você, por favor, quando você agora olhar politicamente, analisar politicamente os fatos, analise com a visão de Deus, analise com a proposta de Deus. E eu volto o texto e termino. Leio o texto novamente. Olhe o texto. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. Aleluia. Deus fortalece aqueles que o buscam. Deus fortalece aqueles que não desistem. Deus fortalece aqueles que querem que Ele governe. E tudo que eu quero, para você que está me vendo, ou vai me ver, que não me conhece, eu quero dizer, eu quero que o Senhor Jesus seja o Senhor dessa nação. E nós precisamos que homens e mulheres coloque o Senhor em primeiro lugar nessa nação. Eu quero que o Senhor Jesus governe esse estado. Nós precisamos dessas pessoas governando esse estado. Como Deus levantou a Davi, Deus pode levantar você. Mas também eu quero que Deus governe a sua família. Deus governe a sua vida. Busque o Senhor. Não deixe que a oposição, e eu estou me dirigindo à oposição satânica, pare você. Não deixe que a oposição faça com que você desista. Não desista. A oposição não tem nada que possa oferecer a Deus. Mas você que tem um coração quebrantado diante do Senhor, você tem o que oferecer a Deus. Seja obediente, busque o Senhor. Deixe o Senhor comandar a sua vida, a sua família, e faça de tudo para o Senhor governar esta nação. Faça de tudo para o Senhor governar esta nação. Faça de tudo para o Senhor governar essa nação, esse estado e essa cidade. Davi é lembrado até hoje. Davi é conhecido em Israel até hoje. Davi é considerado o melhor rei que Israel teve. Mas ser um homem ou uma mulher escolhido por Deus não significa dizer, irmão Jafé, que você não vai ter guerra, que você não vai ter oposição, que você não vai ter problema. Você vai ter problema, você vai entrar em guerra, mesmo Deus estando do teu lado. Mas eu quero dizer que as guerras que virão, Deus te dará vitória. Deus não deixará você caído.
O que Ele quer de você, não desista, continue andando, porque no final da vida, você será vitorioso pelas mãos do Todo-Poderoso. Nossa nação está em guerra. Em primeiro lugar, em guerra espiritual. E essa guerra se manifesta no mundo material. E é o que você está vendo. E as pessoas não conseguem enxergar absolutamente nada. E eu digo para você e concluo. Sabe por que tem toda essa guerra que eu nunca vi na minha vida? Essa guerra que você chama de política, mas eu chamo essa guerra de luta espiritual, de batalha espiritual. Sabe por quê? Só porque um homem que foi eleito levou um monte de pastores lá para dentro do Palácio do Planalto, que fez um culto lá, buscou a Deus lá. Um homem que foi lá e quer Deus lá. Um homem que está sendo acompanhado pela Bíblia, e o império das trevas não quer isso, nunca quis isso. E se isso acontecer no nosso estado, será a mesma coisa. Se isso acontecer na cidade, será a mesma coisa. O império das trevas quer comandar tudo, mas não o fará, porque aqueles que buscam o Senhor, é o Senhor que comanda as suas vidas, a sua nação, o seu estado e a sua cidade. E se você não acredita nisso que eu estou falando, vou te lembrar um fato importante. Quando você tomou uma decisão com Cristo, você teve muitos problemas e ainda tem. Você luta muito ainda hoje. Você sabe por quê? Porque você disse sim para Deus. Você disse: Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Só de você chamar Jesus de Senhor, você está dizendo: Senhor, governa a minha vida. Senhor, manda na minha vida. Senhor, o Senhor é que comanda aqui, o Senhor é que governa aqui. Eu lhe pertenço. Eu sou seu servo. É exatamente isso. Porque Senhor é um termo político. Está na Bíblia, Senhor é um termo político. E a igreja primitiva, quando Jesus inaugurou, ela desafiou o governo imperial, porque eles queriam ser chamados de Senhor. E o povo, os discípulos disseram: não, Senhor é Jesus, Ele é meu Senhor. E isso deu muito problema para eles. E eles perderam as suas vidas, porque não abriram mão. E essa guerra continua, nunca deixou de existir, meu amado e minha irmã, continuará até o último dia da sua vida. Mas eu quero dizer, fique do lado do vitorioso, fique do lado de Cristo, deixa Cristo comandar a sua vida. Por favor, ajoelhe-se, busque a Deus nesse momento, ore por essa nação, ore lá pelas autoridades que estão em Brasília, ore pelas autoridades daqui, do estado, do município, mas saiba de uma verdade, e nós possamos falar como Jesus em Mateus 6, a partir do versículo 10, que venha o teu reino, que chegue, que domine. E reino para Jesus, quando ele fala reino para Jesus, reino de Deus para Jesus, no grego basileia touteô, é o domínio completo e absoluto de Deus naquele lugar. É isso que Jesus quer para nós, domínio completo e absoluto de Deus, nos valores de Deus, da obra de Deus na terra. Jesus invadiu a terra, por isso o império das trevas está desesperado. E você é um dos seus servos, dos seus soldados. Portanto, eu quero dizer para você, a luta é grande, a batalha é grande, a guerra é grande, mas a vitória é certa em Cristo Jesus. O que é bom de tudo isso, para eu terminar, é que nós já sabemos o final dessa história. Você já sabe, eu vou guerrear porque a vitória é minha. Não adianta o império das trevas tentar me parar, porque parar eu não vou. Eu vou em frente, eu vou continuar. E o Senhor me dará a vitória em nome de Jesus. Amém.